tema da mensagem dessa manhã é uma vida com Deus. Você pode repetir comigo? Diga uma vida com Deus. Diga mais uma vez, uma vida com Deus. O que nós vamos fazer é refletir sobre aquilo o que nos motivou a aceitar o chamado de Deus para o seu reino. E também o que deve nos manter motivados nele até que ele venha. O que nós vamos fazer é refletir sobre o que é a coisa mais importante sobre o cristianismo evangélico e como manter essa coisa mais importante em foco sempre. Meu desejo e minha oração é que o Espírito Santo nos toque nessa manhã com o poder da palavra de Deus e realize em nós a sua boa, perfeita e agradável vontade. Se você deseja isso comigo, diga amém. Eu quero começar pensando um pouco com você sobre os motivos por que nós aceitamos o chamado de Deus para o seu reino. Um dia, você, ou na igreja, ou em algum outro lugar, ouviu a mensagem do Evangelho, ouviu um apelo por salvação, e decidiu abrir o seu coração para Cristo, e decidiu aceitar o chamado de Deus para o seu reino. E muitos de nós fazemos isso por muitas maneiras, muitos de nós fazemos isso por muitas razões distintas. Alguns fazem isso porque estão vivendo nesse momento da sua vida circunstâncias difíceis e esse apelo por salvação significa naquele momento a esperança de que Deus seja a solução para os seus problemas. Talvez essa tenha sido a condição de alguns de vocês ao aceitarem o convite de Deus para o seu reino. Outros aceitam o convite de Deus para o seu reino por causa de um vazio interior inexplicável e pela falta de sentido da vida. Quantos de vocês vieram para Cristo nessa condição? Ninguém? Vieram porque sentiram um vazio interior, um vazio de significado para a vida que viviam e encontraram no chamado de Deus para o seu reino essa esperança para um significado esperança para algo que desse sentido à sua existência, sentido à sua vida. Alguns vêm para Cristo. Alguns aceitam o chamado de Deus para o seu reino por essa razão. Outros também por causa da incerteza sobre a eternidade. Eu não sei muito bem se é verdade que o céu existe, eu não sei muito bem se é verdade que o inferno existe. Se o inferno existir, eu não sei se eu vou para lá. Se o céu existir mesmo, eu não sei se eu vou para lá. Então é melhor eu entregar minha vida a Jesus e descobrir isso no caminho. Alguns vêm para Cristo por essa razão. Outros vêm para Cristo ou aceitam o convite de Deus, o chamado de Deus para o seu reino por causa do medo. Medo do inferno, medo do futuro, medo daquilo que pode vir a dar errado na sua vida, medo de não ter ninguém quando isso acontecer, ninguém por perto quando isso acontecer. Outros ainda aceitam o chamado de Deus para o seu reino por constrangimento. Constrangimento de pessoas que querem muito ver a sua vida transformada, vê-la no reino de Deus juntamente com elas. Não faz muito tempo, nós tivemos aqui uma noite incrível, em que a presença de Deus se manifestou fortemente entre nós, e muitas pessoas entregaram a vida a Jesus. E eu me lembro muito bem de uma jovenzinha, ou uma adolescente ou uma jovem, eu não sei exatamente a idade dela, que veio praticamente arrastada pelos seus amigos. E ela veio com uma cara assim, meio de que não sabia muito bem se devia estar fazendo aquilo mesmo ou não. E eu me lembro que eu agachei aqui e falei com ela assim, olha só, preste atenção, quero que você esqueça as suas amigas agora, esqueça os seus amigos agora. Eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer. Se você não estiver aqui voluntariamente, se você não estiver aqui porque você quer de verdade, não tem problema, você pode voltar para o seu lugar, você não precisa tomar essa decisão hoje. Aí no momento em que eu falei isso, ela se quebrantou, chorou e disse assim, não, eu quero. Então, num primeiro momento, ela estava assim, meio que constrangida, foi meio que empurrada, mas ela entendeu o que ela estava fazendo e manteve a sua decisão. Mas o fato é que há circunstâncias em que as pessoas que nos amam e querem nos ver no reino de Deus acabam criando algum tipo de constrangimento que nos levam à decisão de dizer sim para o Senhor, de aceitar o seu chamado, o chamado que Ele nos faz para o seu reino. Talvez você tenha pensado em algum outro motivo, talvez o seu motivo não tenha sido nenhum desses que eu mencionei aqui. Mas o fato é que existem muitos motivos distintos porque alguém entrega a sua vida a Cristo, porque alguém aceita o chamado que Deus o faz para o seu reino por meio da pregação do Evangelho. Mas, isso não é a coisa mais importante, porque num primeiro momento,
Está tudo bem que você tenha vindo para Cristo ou aceitado o chamado de Deus para o seu reino por essas razões, ou por quaisquer outras que eu não tenha mencionado aqui. Desde que, no seu processo de discipulado, você entenda os motivos por que Deus nos chama para o seu reino. E entendendo os motivos por que Deus nos chama para o seu reino, você faça os ajustes de expectativa necessários no seu coração, para que você esteja no lugar certo, pela razão certa, fazendo a coisa certa. Amém? E quais são os motivos por que Deus nos chama para o seu reino? Bom, nós descobrimos isso olhando alguns versículos, olhando pelo menos 2 passagens bíblicas que eu quero olhar com você de perto agora. A primeira é Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 31. Põe na tela aí, produção, por favor. Gênesis 1, do 26 ao 31. Eu quero ler com vocês no telão, não vou abrir minha Bíblia aqui, para a gente ganhar um pouco de tempo. Gênesis capítulo 1, do 26 ao 31. A Bíblia diz assim: E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o 6º dia. Diga aleluia. O que essa passagem nos mostra, irmão? Essa passagem nos mostra que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança por um motivo óbvio, mas que nem sempre é obviamente percebido por todos. Ele queria um relacionamento com esse ser humano. Se ele não quisesse um relacionamento pessoal com esse ser humano, não havia necessidade de criar um ser humano, porque ele já havia criado animais, já havia criado animais de diversas espécies. Mas ele queria alguém com quem ele pudesse relacionar-se pessoalmente. E aí então ele cria o homem, o ser humano, a sua imagem e a sua semelhança. E logo ele começa a se comunicar com esse ser humano. Ele dá ao ser humano a responsabilidade partilhada de dominar sobre a criação, de administrar, de gerir a criação. Tanto que mais à frente em Gênesis nós lemos que Adão nomeou os animais, que Adão cuidava, gerenciava a criação de Deus naquele primeiro momento. Deus sempre quis um relacionamento pessoal com o ser humano. Deus sempre quis um relacionamento pessoal comigo, com você. Deus sempre quis falar, Deus sempre quis ser ouvido, Deus sempre quis tocar, Deus sempre quis ser tocado, Deus sempre quis intimidade comigo, intimidade com você. Então o primeiro texto que nos mostra o motivo por que Deus nos chama para o seu reino é Gênesis 1, de 26 a 31. Deus nos chama para o seu reino porque Ele quer um relacionamento pessoal com cada um de nós. Você pode dizer isso, relacionamento pessoal. Primeiro, e básico no sentido literal da palavra, porque está na base, motivo porque Deus nos chama para o seu reino. O segundo texto que eu quero olhar com vocês é João capítulo 3, do 16 ao 21. João 3, do 16 ao 21. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aí, até aí.
Esse texto nos mostra, esse texto que nós acabamos de ler, em correlação com o primeiro texto que nós lemos em Gênesis capítulo 1, nos mostra que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para um relacionamento pessoal com Ele, porque Ele nos amou. Todos nós temos relacionamentos interpessoais acontecendo em nossas vidas exatamente agora. Seja em nossa família, seja em nossa vizinhança, seja em nosso trabalho, os lugares de convivência que nós frequentamos, todos nós estamos em pelo menos um relacionamento interpessoal agora, porque nós fomos criados para os relacionamentos. Mas você concorda comigo que nem todo relacionamento é um relacionamento de amor, sim ou não? Não é? Nem todo relacionamento é um relacionamento de amor. Eu não amo as minhas irmãs em Cristo como amo a minha esposa. E nem poderia. É diferente quando há amor envolvido no relacionamento. O que se fala é diferente. O que se fala é diferente. Como se age é diferente. Como se cuida, como se abraça, como se toca é diferente. Tudo é diferente num relacionamento em que há amor genuíno. E o texto que nós acabamos de ler começa dizendo que Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Mas Deus não amou o mundo com qualquer tipo de amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Essa expressão de tal maneira é uma expressão quantitativa indefinida. Por quê? Porque não havia uma palavra que pudesse exprimir exatamente o quanto Deus nos amou. E aí então João diz, olha, Deus nos amou de tal maneira. De tal maneira, João escreveu, né? Deus amou o mundo de tal maneira. Então preste atenção. Deus nos chama para o seu reino porque Ele quer um relacionamento pessoal conosco. Deus nos chama para o seu reino porque esse relacionamento não é um relacionamento qualquer, é um relacionamento de amor. Amor genuíno, amor verdadeiro. Mas você sabe, nós lemos Gênesis 1, lemos Gênesis 2 e Gênesis 3. Nós encontramos ali o problema do pecado. O homem desobedece a Deus e o homem perde essa comunhão plena, essa comunhão íntima que ele tinha com Deus no princípio, antes do pecado. A imagem e semelhança de Deus que o homem carrega foi corrompida pelo pecado, foi manchada pelo pecado. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, diga comigo, de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele rapidamente providenciou a solução para o problema do pecado. E a solução para o problema do pecado foi a morte de Cristo Jesus, como o sacrifício definitivo que pagaria o preço dos nossos pecados e nos daria acesso a Deus novamente, nos reconciliaria com Deus novamente, nos permitindo ter com Deus, finalmente, esse relacionamento pessoal e de amor que Ele tanto almeja conosco. Então Deus nos chama para o seu reino para retomarmos com Ele o perfeito e pleno relacionamento que fora quebrado pelo pecado no Jardim do Éden. E esse relacionamento do início ao fim, como eu tenho dito aqui, é um relacionamento baseado no amor. No amor. E por essa razão nós somos chamados para o seu reino para amarmos e para sermos amados por Ele. Amém, irmãos? Você não está aqui, preste atenção, você não está aqui para abraçar indistintamente, indiscriminadamente, um punhado de regras morais, um punhado de virtudes morais que se busca, porque elas são um fim em si mesmo. Você não está aqui porque você pensa que a vida religiosa é uma vida que vale a pena. Você não está aqui simplesmente porque você decidiu, envolveu a sua vontade nisso, porque o ambiente é bom, porque as pessoas são legais. Não. Você está aqui porque Deus quer um relacionamento pessoal com você, porque Ele te ama. E você está aqui porque Deus quer um relacionamento pessoal com você, porque Ele te ama, mas também quer receber o seu amor. Porque isso é relacionamento. Um relacionamento, ele não é unilateral. Um relacionamento, ele é, como se costuma dizer, uma via de mão dupla. Nós amamos e somos amados. Nós respeitamos
esperamos respeito. Nós honramos e esperamos honra. Sim ou não? Assim é o nosso relacionamento com Deus. Ou melhor, assim deve ser o nosso relacionamento com Deus. Muito além de a compactuação com regras, com valores, com dogmas, com um certo tipo de liturgia, um certo tipo de código de conduta e de comportamento. Muito além disso, muito além disso. Porque veja, usando novamente o exemplo do amor que se pratica entre um esposo e uma esposa, eu não amo a minha esposa porque ela me faz o bem, embora ela o faça. Nem sempre, porque às vezes ela não faz. Mas isso não diminui o meu amor por ela. E ela não me ama porque eu sempre faço o bem para ela. Embora eu faça, mas nem sempre, porque às vezes eu não faço. Nós simplesmente nos amamos por quem somos e porque nos conectamos em nossa alma, nos conectamos em nosso espírito. Entendemos que havia um propósito de Deus para a nossa união. Nós decidimos nos amar um ao outro, independentemente daquilo o que façamos ou deixamos de fazer. Nosso relacionamento com Deus, ou melhor, de novo, o nosso relacionamento com Deus, ele deve seguir mais ou menos a mesma lógica. Porque Deus nos amou de tal maneira quando nós não merecíamos. Não havia bem que pudéssemos fazer para Deus para merecer o seu amor, amém? Ele nos amou. E o que Deus espera nesse relacionamento é que haja essa troca de amor. Essa troca de afeição. Essa entrega. E o que isso tem a ver com uma vida com Deus? Tudo a ver. Por quê? Porque é natural que com o tempo, no Evangelho, o nosso amor por Deus seja arrefecido. É natural que com o tempo no Evangelho, o nosso amor por Deus vá dando lugar a um comportamento religioso esvaziado de afeição. E eu sei que você sabe do que eu estou falando, sim ou não? É natural que com o tempo no Evangelho, as nossas ações em relação a Deus, as nossas ações em relação à igreja, elas sejam esvaziadas do seu único e verdadeiro sentido, e sejam cheias de sentidos que não fazem sentido. E aí nós nos tornamos um tanto quanto religiosos, nós nos tornamos um tanto quanto protocolares demais, nós nos tornamos assim, meio que mecânicos, automáticos, naquilo que nós fazemos em nome de Deus, para Deus, no modo como oramos, no modo como louvamos, no modo como nos envolvemos com a obra de Deus. Faz sentido o que eu estou falando? É natural que com o tempo do Evangelho isso aconteça. Por isso é que nós precisamos constantemente nos lembrar, e como eu disse na minha introdução, bem breve, por isso que nós precisamos constantemente nos lembrar e manter em foco o real motivo por que nós estamos aqui, o real motivo por que Deus nos chamou para o seu reino e por que nós aceitamos o seu chamado. Porque Ele quer um relacionamento pessoal conosco, baseado em seu eterno e perfeito amor. E Ele quer relacionar-se conosco nas bases desse amor, nos dando a conhecer quem Ele é, nos dando a conhecer quem Ele é e esperando nos conhecer como somos, sem escondermos nada dEle, sem omitirmos nada dele. Esse é o único e básico motivo porque nós estamos aqui, ou porque nós devemos estar aqui. Tudo o que vem além disso, tudo o que vem depois disso, precisa estar empilhado, precisa ser construído sobre essa ideia basilar, essa ideia fundamental. Nós estamos aqui, nós aceitamos o chamado de Deus para o seu reino, nós abrimos o nosso coração para Cristo, porque entendemos o seu amor por nós, porque entendemos a sua graça estendida sobre nós, porque entendemos o seu amor e a sua graça que nos chama a um relacionamento pessoal. Um relacionamento pessoal. Você que está comigo aqui até aqui, diga amém. Então nós precisamos entender o que significa de fato uma vida com Deus, a partir dos motivos de Deus para esse chamado, e não a partir dos nossos motivos particulares porque aceitamos esse chamado. Porque, como eu disse, tudo bem que você tenha vindo para o Evangelho por qualquer outro chamado, ou melhor dizendo, por qualquer outro motivo, desde que você entenda os motivos de Deus porque Ele te chamou. E aí você faça esse ajuste de expectativas. Amém?
Essa é a única maneira de combatermos a lógica religiosa e utilitarista do relacionamento com Deus e nos mantermos no lugar certo pela razão certa. Porque, como eu disse, quando esse relacionamento com Deus é esvaziado do seu real e do seu único e real sentido, o que entra em cena é a religiosidade. O que entra em cena é o utilitarismo religioso. E aí nós passamos a nos relacionar com Deus, não mais por causa do seu amor por nós, e não mais por causa do amor que queremos devolver a Ele, por causa do amor com que Ele nos amou, mas por causa daquilo que desejamos, por causa da esperança de que a nossa vida melhore, por causa da esperança e da expectativa de que um problema A, B ou C ou D sejam resolvidos, por causa da expectativa de alguma estabilidade emocional, psicológica, sentimental. No way, sem chance. Não é aí que se constrói um relacionamento pessoal com Deus. Um relacionamento pessoal com Deus se constrói na consciência do amor e da graça dele estendida sobre nós e do nosso desejo, do nosso mais profundo e sincero desejo de retribuir a Ele esse amor e essa graça através de uma vida que glorifique o seu nome. Isso nos leva a uma pergunta. Uma pergunta que eu quero responder com você nessa manhã. Ok, Daniel, eu entendi então que muitas pessoas vêm para Cristo por diversas razões diferentes, mas que há só uma única razão por que Cristo nos chama, porque Deus nos chama para o seu reino pela fé em Cristo. Eu entendi que essa razão é o desejo por um relacionamento íntimo e pessoal baseado no amor. E eu entendi que a gente precisa alinhar, ajustar as nossas expectativas com as expectativas de Deus no seu reino. Mas como? Como então, Daniel, eu posso cultivar essa vida com Deus de maneira a jamais perder o sentido único de ter sido chamado para esse relacionamento pessoal com Deus? Como? E aqui, irmãos, a resposta que eu quero compartilhar com vocês, ela é tão simples, mas tão simples que quando eu disser qual é a resposta, todos vocês vão pensar assim: ah, mas é isso? Simples assim. Uma palavra que todos conhecem, uma palavra que significa uma ação, uma atitude, que todos sabem o que significa, mas que nem todos, ou muito poucos, estão engajados nela. Alguém chuta aí? Começa com D e termina com vocional. Devocional, diga comigo, devocional. Daniel, essa introdução toda que você fez foi para falar sobre devocional? É. Porque esse é o trabalho de um mestre. A gente quer fundamentar, a gente quer começar do começo, a gente quer puxar lá das origens, estabelecer uma plataforma segura e construir um raciocínio. Tudo isso que eu falei aqui, irmão, tem a ver com o que eu vou falar a partir de agora. O nosso devocional é a única maneira de cultivarmos em nosso coração o amor genuíno por Deus, que pretende retribuir a Ele o amor com que Ele nos amou, através do sacrifício de Cristo Jesus. É a única maneira possível de manter em foco em nossa mente a razão por que estamos aqui e proteger a nossa mente e coração de toda intenção corrompida. De toda intenção corrompida, digo de novo, de toda intenção corrompida, porque a nossa natureza carnal, ela tentará, de todas as formas, corromper a nossa intenção para estarmos aqui. A nossa natureza carnal tentará corromper a nossa intenção para estarmos aqui. E é isso que nós precisamos cuidar. E é contra isso que nós precisamos lutar. E nós fazemos isso através do nosso devocional. E de maneira bem simples e rápida. O nosso devocional é esse tempo de dedicação exclusiva que damos ao nosso relacionamento íntimo e pessoal com Deus por meio da adoração, da meditação nas Escrituras e das orações. Ok? Eu vou repetir uma expressão que eu usei aqui, que precisa fazer todo sentido para você, se você quer entender o que de fato um devocional significa. Dedicação exclusiva. Devocional é o tempo de dedicação exclusiva que damos ao nosso relacionamento pessoal com Deus por meio da adoração, da meditação nas Escrituras e das orações. Não é o tempo que eu divido com a Netflix, não é o tempo que eu divido com o smartphone que aponta
25 notificações o tempo todo. Não é o tempo que eu divido com o WhatsApp, com o Instagram aberto e a Bíblia aberta aqui. Eu vou lendo, aí vejo uma notificação. A televisão está ligada e eu leio um versículo bíblico. Faço uma oração acelerada assim para ir para o trabalho. Garanto a cobertura de Deus, a proteção de Deus. Na hora do almoço eu paro ali e faço uma oração agradecendo o alimento do dia. Não é disso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. Aliás, eu acho muito pouco provável que você tenha algum ganho nesse tipo de abordagem do seu relacionamento pessoal com Deus. Por quê? Porque o único modelo de relacionamento pessoal, vou dizer o único, mas o modelo de relacionamento pessoal com Deus mais eficaz que existe é o que se faz por meio do devocional, que é tempo de dedicação exclusiva. Por alguma razão muito específica, Deus moveu o meu coração a falar sobre isso nessa manhã, porque o sentimento que eu tive no meu espírito quando eu vi o Senhor, que eu deveria falar sobre isso, é que muitos de nós, ou quase todos nós, sabemos muito bem o que é devocional, mas quase nenhum de nós está praticando o devocional do jeito certo exatamente agora. Repito, quase nenhum de nós está praticando o devocional do jeito certo exatamente agora. E nós temos aqui pessoas com diferentes tempos de vida no Evangelho. Temos aqui os crentes mais novos, que estão na fase, como nós chamamos de fase do primeiro amor, que estão maravilhados com o Senhor, estão lendo a Bíblia todo dia, orando todo dia, estão adorando a Deus, estão quebrantados, choram. Nós temos aqui pessoas com um pouco mais de tempo no Evangelho, que já não estão tão engajados assim no seu relacionamento pessoal com Deus. Temos irmãos que já automatizaram a religiosidade, cujo relacionamento pessoal com Deus só é lembrado de domingo em domingo, e temos aqueles que não fazem devocional hora alguma, e que vão pegando aqui só o que se pega, vão pegando aqui e vão pegando ao longo da semana só o que se consegue por meio de cortes de mensagens no YouTube, cortes de mensagens no WhatsApp. Uma música lá no Spotify, você vai ouvindo para o trabalho uma música, e de repente seu coração lembra assim, que Jesus te amou. Essa é a nossa realidade, essa é a realidade da igreja. E não é só da nossa igreja não, da igreja de Cristo. A igreja de Cristo Jesus precisa retornar ao lugar do seu primeiro amor. Precisa retornar ao lugar da sua íntima devoção. Precisa retornar ao lugar em que está consciente, plenamente consciente do motivo porque Deus o chamou para o seu reino. E porque Jesus morreu em nosso lugar. Porque, irmãos, é muito improvável que você tenha algum ganho no seu relacionamento pessoal com Deus se não for por essa razão. É muito improvável que você tenha algum ganho no seu relacionamento pessoal com Deus de domingo em domingo, vindo aqui e pegando alguma coisinha. Improvável, para não dizer impossível, porque Deus é um Deus de misericórdia. Por isso, o Senhor está nos chamando nessa manhã a esse lugar de íntima devoção, a esse lugar de amor, a esse lugar do genuíno amor que sustenta o nosso relacionamento com Ele. Esse amor que nos revela quem Ele é. Esse amor que desnuda o nosso coração diante dos seus olhos e o permite ver quem nós realmente somos. Não fica tentando se esconder, não fica maquiando um tipo de crente que na verdade não é, achando que Deus está impressionado com isso. Porque não está. Deus está chamando a mim e Deus está chamando a você nessa manhã para um lugar de íntima devoção, para um lugar de amor genuíno, para um lugar de atenção, para um lugar de foco, para um lugar de dedicação exclusiva, ao real motivo por que nós estamos aqui, ao real motivo por que somos igreja. Um relacionamento íntimo e pessoal com Ele, baseado em seu amor. E aí eu quero falar com você sobre como praticar um devocional eficaz. E aqui eu entro na parte bem pragmática, bem prática da minha mensagem. Como praticar um devocional eficaz? Eu criei um acróstico. E esse acróstico é amor. A.M.O.R. Amor. O A significa adoração. Diga comigo, adoração.
M significa meditação, diga comigo, meditação. O significa oração, diga oração. E R significa repetição, diga repetição. Um devocional eficaz, ele é baseado nessas 4 atitudes. Todas elas praticadas dentro desse tempo de dedicação exclusiva que você tem ao seu relacionamento pessoal com Deus. Todo devocional eficaz precisa começar com adoração, precisa da adoração partir para a meditação, em seguida para as orações, e precisa repetir isso diariamente. Não é de 15 em 15 dias, não é de 20 em 20 dias, não é uma vez por semana, 2 vezes por semana, não é conexão, é todos os dias. Diga comigo, amor. De novo, amor. Adoração, meditação, oração e repetição. A adoração tem a ver com a nossa consciência da presença de Deus. Quando nós dedicamos tempo à adoração, quando nós nos colocamos na presença dEle, como uma esponja absorvendo a sua presença, nós nos tornamos conscientes de quem Ele é, nos tornamos conscientes das suas virtudes, das suas excelências, nos tornamos conscientes desse amor com que Ele nos ama. Precisamos nos expor à presença de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 8 diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Deus quer se chegar a nós, mas Ele espera primeiro o nosso movimento de nos chegarmos a Ele. E como nós nos movemos nessa direção? Adorando. Adorando. Em seguida nós temos a meditação, que tem a ver com a renovação da mente. Romanos capítulo 2, versículo 2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como nós renovamos a nossa mente para entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Meditando na sua palavra. Então nós adoramos e em seguida começamos a meditar na sua palavra. Depois que nós adoramos, conscientes da presença de Deus, e meditamos na sua palavra e renovamos a nossa mente, então nós oramos. Nós oramos pela aplicação da palavra de Deus que nós lemos, e nós oramos também pelos motivos que queremos orar. Pedimos a Deus as nossas coisas, intercedemos a Deus pelas pessoas que amamos, mas sempre a partir de uma mente renovada. Porque uma mente renovada está alinhada com a mente de Deus. Uma mente que não está renovada pela palavra de Deus está desalinhada com a mente de Deus. E aí vai pedir coisas que Deus não vai dar, vai pedir coisas sobre as quais Deus não se interessa, vai pedir coisas que não encontram respaldo em nenhuma palavra, vai pedir do seu coração, da sua alma, das suas emoções. Então nós precisamos orar depois de meditar na palavra, porque a nossa mente está alinhada com a mente de Deus. E em seguida nós repetimos. Isso tem a ver, voltando à oração, a oração tem a ver com a dependência de Deus. João 15:5, Jesus diz: sem mim, de novo, sem mim, nada podeis fazer. Diga comigo, nada. Diga de novo, nada. Nada. A oração, ela nos faz lembrar que nós dependemos de Deus. A oração nos faz lembrar que nós não temos poder em nós mesmos. A oração nos faz lembrar que a graça de Deus estendida sobre nós é o que nos permite isso ou aquilo. Não fosse a graça de Deus e a misericórdia dele, em muitos casos, nós não sobreviveríamos a nós mesmos por uma semana. Então nós oramos para lembrar que dependemos dele. Pedimos porque não conseguimos por conta própria. Intercedemos porque entendemos que só a graça e o amor dele podem tocar profundamente e transformar a vida daqueles que amamos. Dependemos de Deus. E nós lembramos a dependência de Deus por meio da oração. E em seguida então nós repetimos. E repetimos. E repetimos. E repetimos. E repetimos. E repetimos. Irmão, preste atenção comigo. Se você faz isso por um mês, todos os dias, eu te asseguro, a sua vida nunca mais será a mesma. Por que que a vida de muitas pessoas não muda? Porque não faz isso todo dia. Porque, novamente, eu te asseguro, se você faz isso todo santo dia, a sua vida nunca mais será a mesma. Não importa se você é novo no Evangelho, não importa se você é de meio tempo no Evangelho, não importa se você é velho no Evangelho. Todos, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, se dedicarem exclusivamente tempo ao seu relacionamento pessoal com Deus por meio da adoração, da meditação, da oração e da repetição, terão suas vidas transformadas à imagem do Filho segundo a glória de Deus.
E esse é o propósito do nosso relacionamento pessoal com Ele. É por isso que Deus nos ama e nos chama para o seu reino. Para nesse relacionamento de amor, nos transformar segundo a sua imagem. Você está comigo aqui? Amém? Agora eu quero dar praticidade a isso. Nós vamos fazer, em alguns minutos, uma prática coletiva. De um devocional para você levar isso para a sua semana. Amém? Então como é que a gente começa o devocional? Hã? Deixa eu ver se está ouvindo o que eu estou falando. Como? A adoração. Muito bem. O que a gente vai fazer agora? Você vai fechar os seus olhos. E a gente vai se expor juntos à presença de Deus. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. A adoração e o louvor não são necessariamente as músicas que ouvimos ou cantamos. Mas as músicas que ouvimos e cantamos ajudam muito. É inegável. Sim ou não? Quantos de vocês se conectam aí quando aquele louvor pega teu coração? Não é? Adoração e louvor não são as músicas que ouvimos e cantamos. Mas as músicas que ouvimos e cantamos ajudam muito o nosso devocional. Então nós vamos nos expor à presença de Deus por meio de uma canção. Amém? Eu pedi para o pessoal colocar uma canção lá. Você vai fechar os seus olhos. Enquanto a canção estiver tocando, você vai ouvir e absorver a letra da canção. E você vai orar no seu espírito. Senhor, me mostra mais de quem Tu és. Senhor, me mostre mais de quem Tu és. Me deixe ver a Tua glória. Me mostre a Tua face, Senhor. Me mostre a Tua face, Senhor. Vamos fazer isso juntos? Pode soltar a música aí. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Pode aumentar um pouquinho, Dan. Fecha os seus olhos. Não se distraia. Aqui está o meu coração. Não deixe sua mente vagar. Foque na presença dele. Cantarei a Ti uma canção com toda a minha alma. Declaro Teu amor entre as nações. Declaro que és o Rei dos corações. A Ti rendo glória. A Ti rendo glória. Sabes quando me assento
São tuas palavras com puras, são tuas águas, quero mergulhar. Oh, eis-me aqui, Eis-me aqui. me sondas, Me sondas, sabes quando me assento, sabes quando me levanto, clamo a ti, clamo a ti, clamo a ti. Tu és meu abrigo, clamo a ti, clamo a ti. És o esconderijo, clamo a ti, Jesus. Clamo a ti, oh, clamo a ti. nós clamamos. Clamo a ti. Eu digo, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, envia-me, eis-me aqui, eis-me aqui. Diga, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Nós te adoramos, Eis-me aqui, eis-me aqui. quão doces são tuas palavras com puras, São tuas águas, quero mergulhar. quero mergulhar. Eis-me aqui, me sondas, Sabes quando me assento, sabes quando me Aleluia. Tu sabes, Senhor, quão doces são as tuas palavras, Jesus. Quão doce é o teu amor, Jesus. Quão doce é o teu amor, Jesus. E depois que a gente se expõe à presença, aí nós entramos na palavra. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, pois Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam.
Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Quando você se expõe à presença, na sequência você se expõe à palavra de uma maneira diferente. Abra sua Bíblia de maneira randômica e leia qualquer versículo sem adorar. Provavelmente isso será só uma informação para sua mente. Mas faça isso a partir da adoração. Então você olhará a sua Bíblia como Deus falando com você. E aí depois disso você ora. Agora você ora com a sua expectativa ajustada. Você ora depois de ter se exposto à presença. Você ora até melhor. E aí no dia seguinte você vai e faz de novo. Vai e faz de novo. Para encerrar, eu queria dizer que a constância produz consistência. Constância tem a ver com invariabilidade. Todo dia. Diga comigo, todo dia. E a consistência tem a ver com a qualidade. Isso quer dizer que quanto mais você pratica o seu devocional, mais você sentirá os efeitos dele no seu crescimento espiritual. Eu quero terminar com um texto. Levítico capítulo 6, versículo 8. Quando a lei foi dada ao povo de Israel e dada aos sacerdotes a responsabilidade de acender o altar para adoração, olha o que foi dito. Levítico 6, 8. O Senhor disse a Moisés: ordene a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar nunca poderá ser apagado. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a colocará ao lado do altar. Depois despirá. Deixa eu conferir a passagem, só um segundo. Perdão, capítulo 6, versículo 12 e 13. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã. Diga comigo, cada manhã. Cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto, sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O Senhor diz: o fogo, pode voltar, 12, só o 12. Desculpa, perdão, querido, 13, desculpa. O fogo queimará continuamente sobre o altar e não deve ser apagado. Por que o fogo queima continuamente sobre o altar e não é apagado? Porque o sacerdote coloca a lenha toda manhã. Se não há fogo na sua vida é porque você parou de colocar lenha. Se não há mais fogo sobre o seu holocausto é porque você parou de colocar lenha. E o Senhor está nos chamando nessa manhã para, através do nosso devocional, colocarmos lenha outra vez no holocausto, no sacrifício que será queimado no altar do Senhor. Perdão pelo avançar da hora. Eu termino com isso. Algumas dicas práticas para o seu devocional. Use uma música quando possível. Quando não, pratique a contemplação. Romanos capítulo 1 diz que Deus e a sua criação a criação de Deus revela quem Deus é. Enquanto você contempla, em espírito de oração, você percebe, você se expõe à presença de Deus. Quando você não estiver seguro sobre a leitura a fazer, use planos devocionais prontos. Há livros, há aplicativos de Bíblia que oferecem isso. Sobre oração, tenha um horário diário para orar. E sobre o ritmo, estabeleça um tempo, hora e lugar apropriado para o seu devocional. Porque se você não dedica tempo a organizar o seu devocional, ele nunca será feito da maneira correta. E se você falhar no seu devocional, você falhou no único motivo que importa porque você está aqui. E se você falhou nesse motivo, o que tem aí dentro é religiosidade. E Deus não está nem aí para religiosidade.
Deus está aí para relacionamento genuíno, amor. Amor e afeição trocadas num lugar secreto. Posso ouvir um amém? Fique de pé no seu lugar.